Graça e paz, paz e graça, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Privilégio de estar aqui, é uma grande honra para mim, uma grande responsabilidade também. Queria que a Márcia ficasse em pé mais uma vez aí, para quem não conhece a pastora Márcia, minha esposa amada. Obrigado, querido. Meu filho não está aqui com a gente, né? O Marcos Felipe tem 14 anos. Eu estou vivendo um momento novo, né? Há poucos dias atrás aí, quem estava na Santa Ceia lá do dia 31, nós saímos lá do Engenho da Rainha depois de 17 anos. E como Marujo, usando uma linguagem militar do Marujo, né? Eu embarquei em Irajá. Peguei minha CR, minha caderneta Resisto e fui para lá. E assim que nós chegamos, Deus nos deu a oportunidade ali através do apóstolo para pregar no dia 3, ainda na Cidade do Leão, que foi dia 31, da quinta-feira. De manhã, Santa Ceia, quem estava lá, pastor Diego pregou, e à noite o apóstolo pediu que eu compartilhasse uma palavra. E aí na terça-feira eu já estava saindo de férias, voltei quarta-feira passada e estou iniciando lá essa nova caminhada lá junto com o apóstolo, um grande desafio para nós. E assim como o pastor Gerson fez menção da minha vida aí, de poder receber, né, de ser ali um canal de Deus, eu também assim louvo muito a Deus pela vida dele, pastora Marisa. A gente já tem uma história junto, uma caminhada junto. Nossa regional sempre foi, né? Sempre teve Jardim América com Engenho da Rainha. E desde quando ele assumiu a igreja, e antes de assumir a igreja, nós não fomos assim contemporâneos, porque em 2003 eu fui com Engenho da Rainha. Chegou que ano, Irajá? 98. Então a gente não ficou assim em termos de... Você começou a trabalhar no evangelismo, coisa e tal. E em 2003 nós fomos com Engenho da Rainha. E aí depois o pastor Gerson foi levantado, alguns anos depois levantado a pastor, e a gente tem estado mais próximo. É uma pessoa que eu respeito muito, admiro muito ele, a sua família, a sua esposa, a pastora Marisa, a Brenda de Deus, assim, muito preciosa. Um dia a Brenda falou assim: pastor Diego, eu queria uma redoma dessa aí, né? Como é que dá o nome mesmo? O aquário, igual de Engenho da Rainha. Aí o pastor Diego me ligou: pô, quem fez aí o aquário? Eu falei: pastor, eu e o irmão Mário aqui, a gente que fez, mas eu não sou. A gente aqui, né, a gente do Engenho da Rainha se multiplicava lá, né, Deus dava capacidade. Eu falei: Brenda, que isso? Eu não sei fazer isso não. Isso aí foi assim, a gente começou a comprar as peças, começou a fazer e Deus foi dando graça, né? Ainda bem que acho que desistiu da ideia, né? Mas a Brenda é muito preciosa, eu tenho um carinho muito grande por ela. Eu tenho um carinho muito grande por essa igreja, porque eu vi nossa igreja nascer quando não era projeto ainda. Mas eu lembro do primeiro pastor que veio para cá, os grupos familiares, as primeiras experiências, porque a gente era obreiro lá, né? Tá indo os grupos familiares do Jardim América, coisa e tal. Aí eu falei assim: caramba, aí daqui a pouco o pessoal... Eu vi assim algumas pessoas que amavam Irajá, estava ali de repente, tá vindo para cá. E aí o pessoal começou a contar, poxa, quando a gente chegou na igreja lá, a primeira vez, parecia que a gente já estava há anos lá. Deus assim falou assim: aqui é o teu lugar, você vai ser um instrumento de Deus. E Deus tem dado continuidade aqui nessa obra. E quem está desde o início aqui? Tem alguém? Desde o início? Vamos aplaudir ao Senhor por esses homens de Deus aí, as pessoas preciosas que perseveraram, né? Então é uma igreja que eu já tive aqui alguns anos atrás ministrando. É uma igreja que eu tenho um carinho, né? Já estivemos aqui muitas vezes, participação com jovens, adolescentes, muito jovens. E nossa regional sempre está junto. A gente costuma dizer: pô, vem aqui, é muito bem recebido. Então é uma honra estar aqui, é um prazer muito grande estar aqui e uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade aumentou mais ainda no tema que foi dado. Porque se a gente não tem um tema, né? Senhor, o que o Senhor tem para nós nessa noite? Mas quando o pastor Gerson falou assim: olha, vamos dar, né, pegar o tema, a palavra apostólica para esse ano, falando de despertar dos leões, né? Isaías 60, levanta-te e resplandece a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. E aí, em cima dessa palavra, né, o apóstolo trouxe uma palavra profética para a igreja. O ano do despertar dos leões. Quantos leões e leões temos aqui? Digam glória a Deus. Né? Então, eu creio que essa palavra é uma palavra não só para o projeto Vida Nova, mas é uma palavra do coração de Deus para a igreja do Senhor. Nesse tempo, nesse momento, nós precisamos ser despertados. Eu costumo dizer lá, tenho dito isso, no Engenho da Rainha, quando veio a pandemia,
terceiro ano. Gente que nunca mais apareceu na igreja. Gente que estava morrendo, estava batido, que estava devagar, que estava quase desistindo e que se levantou como leão e como uma leoa. Você pode dar glória a Deus? Eu não sei o que a pandemia provocou na sua vida, mas eu tive essa experiência lá, antes de sair para Irajá, de ver pessoas, verdadeiros guerreiros e guerreiras, que Deus assim tocou profundamente o seu coração. Ou seja, antes da palavra profética, eu creio que Deus já despertou pessoas. Gente que só queria saber de futebol, estádio de futebol, dia de culto, dia de domingo, quarta-feira. Cadê o líder? Cadê o irmão? Cadê a irmã? É em casa, é no futebol, é no shopping. E quando veio a pandemia, houve assim verdadeiramente um chacoalhar de Deus para o seu povo, para a sua igreja, para o mundo também. Esse é o momento que nós estamos vivendo, ele não é único. Ele é único pelas características que tem de uma pandemia de ordem mundial, aonde algo começou lá na China, pelo que a gente sabe, e se espalhou pelo mundo inteiro. Talvez se fosse há 40, 50 anos atrás, demorasse anos e anos para que as pessoas fossem contaminadas. E de repente, a palavra de ordem para nós é: fica em. E o que a casa remete para a gente? Conforto, descanso. Quantos amam estar em casa? Tem gente que gosta de ir para a rua, mas quantos amam estar em casa? Diga assim: eu amo. Entre a rua e casa, amado, eu prefiro estar em casa, ligar uma televisão, ver um filme, né? Estar em casa com a família. Eu gosto muito de estar em casa. Eu gosto de sair, gosto de passear, viajar, mas eu amo estar em casa. Só que a casa é local para a gente de descanso. É local da gente parar, descansar, refletir, estar com a família, comer, dormir, deitar. E aí, de repente, as autoridades da nossa nação botaram terror, apesar da gravidade do problema, colocaram um verdadeiro terror para a gente. Fique em casa, fique em casa. Márcia ficou doente no início da pandemia. Cadê coragem, assim, prudência para levar ela para o hospital? Por pouco eu não perdi a Márcia. Porque ficou aquele: não sai de casa. Se for para o hospital, não tiver com Covid, você vai pegar o Covid. Aí ficamos segurando, coisa e tal. Chegou uma hora que eu falei: Márcia é uma guerreira. De repente a Márcia não sai mais. Fica deitada, come uma colher, vomitava. Não tinha força, não tinha ânimo para fazer nada. Aí eu comecei a fazer as coisas dentro de casa. E aquela palavra, eu saía para ir para a igreja, para ministrar. Começou aquela situação, né? Todo mundo correndo atrás, vamos filmar, corre atrás, compra a câmera, compra isso, compra aquilo. E de repente, chegou uma hora que eu falei: Márcia, tem que ir no médico, não tem jeito, aí vamos. A Marinha, eu sou a Marinha do militar da reserva. Levamos lá no Marcílio Dias, tinha um local separado para atender pessoas com suspeita de Covid. E ali fez uma triagem. Não, tem febre quantos dias? Um dia sim, dia não, 2, não sei o quê. Não tinha 4 dias, descartou. Então da Covid, volta para casa. A Márcia piorou. Aí eu conheci um médico ali em Bom Sucesso, que cuidava do meu pai, da minha sogra, do meu sogro, um geriatra. Fui no doutor Antônio. Lá ele falou: faz exame de sangue, tira uma radiografia. Fui para o hospital, tirou a radiografia. Quando voltou, ele olhou: sua esposa está com pneumonia. E ele falou humildemente, o médico de 70 anos de idade, experiente: eu estou aqui no grupo de médicos, eu estou aqui pesquisando com os médicos o melhor remédio para tratar essa doença, porque nós não sabemos como tratar. Mas eu estou vendo aqui no grupo, eu estou conversando, e dá esse remédio aqui que a gente viu, coisa e tal. O médico experiente, cabeça branca, falando: olha, nós não sabemos como que dá, mas esse aqui a gente acredita que vai tratar. E graças a Deus, Deus usou aquele médico, aquele medicamento, e foi restaurando a Márcia. A Márcia foi melhorando. Mas infelizmente esse médico, aí eu levei meu irmão, levei o diácono Amaro lá, que hoje é o pastor Amaro, na época era o diácono Amaro, o pastor Amaro foi ordenado agora lá do Dia da Rainha. Ele também não estava bem. Fui levando um, levando o outro, pessoas caindo na porta lá do consultório, desmaiada de Covid, passando mal. E ele falou: gente, isso aqui não é emergência. Mas aí alguns ele mandou embora, outros ele atendeu. E ele olhava para mim assim: está se legal. Eu falei: não, graças a Deus, eu não estou sentindo nada.
caramba, você bota a mão nas pessoas, você ajuda, você traz um, traz outro. Você está bem? Eu falei, graças a Deus estou ótimo, doutor, graças a Deus estou bem. Mas infelizmente esse doutor, depois já de mês e mês em atendimento intenso ali, eu retorno lá com o resultado da massa, já ela estava melhor, estava praticamente boa. E aí eu chego lá, tinha uma placa, só semana que vem. Eu falei, o doutor se cansou, voltei na outra semana, só semana que vem. Eu, peraí, de novo, procurei lá, na sala do lado, era uma dentista, eu falei, doutor Antônio, você está entubado, está em estado grave. E 4 ou 5 dias depois, aí eu peguei o contato daquela médica, daquela dentista, e ela mandou uma mensagem, pastor, olha, infelizmente ele faleceu. Ajudou muitas pessoas humildes, que era um médico assim, de pessoas mais humildes, uma consulta barata, e ele veio a falecer. Poxa, uma perda assim, não de um amigo íntimo, mas alguém que se doou, se entregou, que enfrentou a pandemia na linha de frente, ali ajudando muitas pessoas. Então nós vivemos, muitas pessoas talvez aqui perderam pessoas, parentes, amigos, nós perdemos pastores, já perdemos em outras épocas por outros motivos, mas essa vez foi difícil e ainda estamos perdendo. E o texto fala de se levantar, né, de despertar, mas só é despertado quem está com sono ou acomodado. E quando eu falei que fique em casa, acomodou muitas pessoas, a ponto de pessoas que estavam caminhando conosco e nunca mais voltaram para o nosso meio. Uma desculpa dizendo que é o Covid, é isso, é aquilo. Eu sou pastor há muitos anos e nesse período eu visitei senhoras, pessoas idosas, pessoas com debilidade na sua saúde, chorando, querendo ir para a igreja, mas realmente você via, poxa, pessoas de 75, 80, 90 anos, chorando que queria ir para a igreja, e gente jovem, saudável, argumentando que era prudente, mas indo para o banco, indo trabalhar, indo para tudo quanto lugar, mas para a igreja não. Que momento é esse que nós estamos vivendo? Momento em que pessoas estão se escondendo atrás de uma doença, de um momento, mas que estão verdadeiramente revelando uma distância de Deus. E aí quando eu meditando sobre esse texto do apóstolo, essa palavra de despertamento, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 13. Versículo 11. Diz assim: isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ou seja, eu preciso conhecer o tempo. Que tempo é esse que a gente está vivendo? O apóstolo tem dito que aponta, sinaliza o princípio das dores. Amada, a manifestação da natureza, as guerras, os rumores de guerra, a frieza do mundo. A gente vê, abre o jornal, liga a televisão, é cada notícia. Uma criança agora doente, mental, né, tinha problema, amarrada tipo uma caixa d'água. Quanta crueldade, quanta frieza. Então Jesus está voltando. Fala para o pessoal, Jesus está voltando. Até aí, pastor, isso aí a gente já tem ouvido, mas a gente precisa ser lembrado disso. Jesus está voltando. Isso são sinais da volta de Jesus. A gente está aí, quem está acompanhando a novela aí, né? A Arca de Noé, ninguém tem importância. Noé fica lá, ó, vai vir um dilúvio, o pessoal ficou rindo. E tem muitas pessoas que, no primeiro momento até, né? Eu lembro quando a gente começou a transmitir um culto, viu, Joab? Quando começamos a transmitir um culto, pastor Gerson, você olhava as visualizações, 150, 200 pessoas, rapidinho alcançava 200 pessoas. Aí tu falava, caramba,
As pessoas querendo saber o que Deus está falando. Aí passou um tempo, passou mais um mês, 2 meses, aí começou a ver que as visualizações começaram, é claro, os cultos começaram a retornar, mas a gente percebe que as pessoas também começaram a não ouvir mais a palavra. E Deus está falando: meu filho se desperta, minha filha se desperta. Esse despertar aponta para um posicionamento, para estar preparado para a volta do Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Está preparado para a volta do Senhor. E aí, amados, eu estava meditando, pensando: Senhor, poxa, é uma responsabilidade estar no púlpito, na igreja nossa, mas eu preciso ter a liberdade de, como pastor do Projeto Vida Nova, não entrar aqui por essas portas e trazer uma palavra. Eu creio que Deus poderia ter colocado no meu coração: meu irmão, olha, Deus vai te prosperar, Deus vai fazer um milagre, vai te curar. E Deus cura, Deus prospera, Deus abençoa. Amém ou não amém? Ele faz ou não faz isso? Porque Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Mas a maior palavra de vitória nessa noite fala de um posicionamento que você tem que ter. Porque não adianta nada você ter um carro novo, ser curado, ser restaurado, consertar teu casamento, fazer tantas coisas, viver tantos milagres, Jesus voltar e você não está preparado. Você não está verdadeiramente posicionado em Deus. E aí esse texto, ele fala disso, de um posicionamento. Fala de você ser despertado desse sono, despertado dessa condição. Porque as pessoas, às vezes, elas se apegam mais às coisas carnais, mais às coisas desse mundo, do que às coisas de Deus. Eu estava entrando por essas portas e falei: Senhor, caramba, Deus já está falando. A primeira canção falava da noiva. A noiva para se encontrar com o noivo. Amém ou não amém? De manhã na Santa Ceia, quem estava lá na Santa Ceia? Levanta o braço aí, pastor. Quero ver quem foi, ó. Lá também é assim, lá o povo também era meio devagar. Você perdeu um mover de Deus, você perdeu uma palavra de Deus. Quem foi falou: cara, que manhã gloriosa. Mas os nossos afazeres são muitos, as nossas prioridades são muitas. E a gente às vezes fica negociando coisas, ensinamentos, negociando princípios, negociando verdades de Deus. E o texto, ele fala verdadeiramente desse posicionamento. E o resplandecer da glória é manifestar a vida de Deus em nós nesse tempo. A gente precisa manifestar. Você olha, irmão, é uma pergunta, eu sei que eu não estou querendo fazer uma comparação de santidade, nada não. Mas quem olha para mim e fala assim: pastor, eu acho que eu sou uma bênção. Quem me conhece um pouco mais, acho que eu sou uma bênção. Você está me vendo hoje, mas e o meu passado? E a minha história? Lembra do que o pastor Gerson chegou todo quebrado na rua, e Deus ali usou a minha vida, o Jorge Sarmento, o Projeto Vida Nova, o apóstolo, para Deus usar e transformar, salvar, viver uma vida nova. Amém? Só que eu costumo dizer, amado, as pessoas olham para mim: pastor, eu sou uma bênção, pastor, o senhor não lembra, mas o senhor fez isso, fez aquilo, o senhor era diácono, o senhor era pastor, o senhor estava lá no encontro, hoje acabou o culto lá, o irmão falou assim: poxa, eu lembro do senhor no encontro. Tem gente que lembra com raiva, tem gente que lembra assim, uma raiva santa, né? No sentido: pô, pastor, foi difícil, hein? Isso era jogo duro lá. Mas assim, eu vejo que as pessoas pensam que a gente já está formado. Eu não nasci assim. Eu passei muito tempo num sono espiritual na minha vida, dentro da igreja, frequentando o culto, mas um sono espiritual, aonde eu fornicava, aonde eu não tinha compromisso, namorava uma jovem, outra, namorava outra manhã. Passei muito tempo assim, até que um dia Deus me despertou para sair daquela condição, para sair daquele tipo de vida, para ter uma vida diferente, uma vida de compromisso com Deus. E eu tenho sempre que eu posso, eu falo disso: a melhor maneira de você refletir sobre a vida é quando você está diante da morte.
Porque quando eu via minha mãe morrendo no caixão, eu olhei para a vida que ela levou, uma mulher santa, uma mulher de Deus, uma mulher comprometida com o Senhor, de oração, uma mulher conselheira. E eu olhei para a vida da minha mãe e falei, meu Deus, que vida que eu estou levando. E ali Deus começou a tratar o meu coração. E eu falei, eu não quero mais viver essa vida. E foi justamente nesse período que eu comecei a orar. Deus me direcionou para sair da igreja que eu estava e para estar indo para o projeto Vida Nova, depois de muita oração, de quase um ano de oração, de busca de Deus, aonde Ele me mostrou, tem um lugar para você. Que lugar é esse? E Deus foi trabalhando, até que um dia eu estava firmado no projeto Vida Nova. E Deus começou a mudar a minha história, me deu um casamento, me deu uma família, me deu um ministério, me deu homens e mulheres assim, que eu tenho caminhado, que eu tenho o privilégio, a honra de caminhar. Pastores, diáconos, líderes, homens e mulheres de Deus, que eu aprendo a cada dia. Mas o meu passado era um passado de empurrar as coisas com a barriga, era um passado sem compromisso. Só que teve uma hora que eu falei assim, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais viver assim, eu quero viver comprometido com o Senhor, eu quero viver. E aí, amados, quando eu comecei a buscar Deus, aí Deus começou a também. Houve um período de uma verdadeira guerra na minha família. Uma guerra por conta da morte da minha mãe. Aí vem meu pai e se casa depois de 8 meses da morte da minha mãe. Ou melhor, 6 meses. Imagina, conhecer, namorar e casar 6 meses depois. Você passa 40 anos com uma esposa, filhos, netos, bisnetos. De repente, 6 meses depois você está com outra mulher. Imagina como é que foi isso. Mas os homens foi difícil. 6 filhos, 2 homens, 4 mulheres. Virou um trauma na nossa família. E quando eu vi aquela guerra, aquela confusão, um aceita, outro não aceita, um concorda, outro não concorda, e começaram a falar, não, já devia ter caso antes, aquela confusão toda. E eu comecei a orar. E um dia eu dou uma carona para o diácono Samuel de Irajá. A gente nem era diácono ainda, ministro de música. Eu estava com o Samuel, a gente era contemporâneo na juventude. Eu comecei a falar da minha família. Um dia eu falei assim, Samuel, eu lembrei daquela canção, quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, há de ver surpreso quanto Deus já fez. É mais ou menos assim. E eu comecei a contar para ele, olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus está fazendo na minha vida, olha o que Deus está fazendo na minha família. Mas era fruto de uma busca. Às vezes a gente quer milagre, mas nós somos o milagre. Nós somos o canal de milagre para aquilo que Deus quer fazer na sua família, no seu ministério, na sua empresa, aonde Deus te plantou. Você é um canal de milagre. E eu comecei a buscar a Deus, eu não tinha mais agora tempo para outra coisa a não ser buscar a Deus. Era Bom Dia Espírito Santo, era escola dominical, culto das 5, culto das 7, era incansável. Inventaram, teve mais o culto das 3, era um tempo que a gente, hoje em dia você para vir quarta e domingo é uma dificuldade. Tem uma proposta de uma Santa Ceia, muitos negociam. Eu fico até um pouco constrangido, mas se não fosse em Deus para falar essas coisas, porque eu sei, quando eu falo isso, eu estou mexendo com você. Que tipo de vida você tem levado, que tipo de prioridade, que tipo de atitude você tem tido nesses dias? Porque parece que a última escolha é o culto, a última escolha é a presença de Deus, é as coisas de Deus. Tudo é importante para você, menos as coisas de Deus. E quando ele fala aqui de santidade, fala de você se livrar dos pecados, para que verdadeiramente, volta lá, no capítulo, a noite é, capítulo 13, versículo 12 agora, a noite é avançada e o dia já está próximo, rejeitemos pois as obras das trevas, e vistamos-nos das armas da luz. Rejeita as coisas do mundo. A Bíblia fala lá em 1 João, capítulo 3, versículo 5 ao 7, né? Deus é luz e não fomos chamados para andar em trevas, mas para caminhar na luz. Que é a vitória, amado, caminha na presença de Deus.
Você quer milagre? Busque ao Senhor. Você quer uma transformação na sua vida, na sua família, no seu casamento? Busque ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque vai chegar uma hora que isso não vai ser mais possível. Você pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir o Cordeiro de Deus? 1 João capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A gente está no mundo, mas não é desse mundo. É legal futebol, é legal shopping, é legal, sabe, a televisão, o filme, a Netflix, tudo isso é muito legal, a praia, a montanha, passear, curtir, tudo isso é legal, mas nós não somos daqui. Estamos de passagem, a gente é o ET, o extraterrestre. Você está aqui, mas não é daqui, nós somos do céu. Amém ou não amém? Nós somos do céu. Então nós temos que anelar o céu, mas só podemos anelar o céu quando nós nos preparamos para estar no céu. É esse posicionamento, amado. Não é ficar marcando presença no culto. Eu vou lá quarta-feira, eu bato cartão. Eu vou domingo-feira, bato cartão. Não é isso. É comprometimento. Tudo você tem que ir. Você quer ir. Lembra da igreja primitiva? Como é que era? Todo dia tinha culto. Já imaginou se eu tivesse aqui todo dia tiver culto? Pronto. Eu vou escolher a segunda, porque é o culto do empresário, a terça é o da libertação, o quarto é o da família, o quinto, então esse eu vou, esse eu não vou, esse eu não vou. As pessoas estavam tão cheias de Deus, pela vida nova em Cristo Jesus, que todo dia era dia de culto e não era um problema. E quanto mais gente aparecia no culto, mais gente se salvava, mais gente era liberta, mais gente era alcançada e mais gente aparecia para o próximo culto. Aí era um prazer, havia temor, havia amor, havia comunhão, havia palavra. O profeta, o sacerdote, o pastor, ele pode ministrar, mas o ambiente que ele faz é a igreja. Lá quando eu ministrei, falava tanto, cidade do leão, cidade do leão. E eu, olha a honra que Deus me deu lá de pregar. Eu nem esperava, fui para cá na Santa Ceia de manhã, uma hora o telefone toca, uma prega de noite. Meu Deus, quem sou eu, né? Pregar lá na cidade do leão, né? Aqueles 2 cultos ali, 3 cultos, né? Santa Ceia dia 31, mas aí eu falei, poxa, a gente fala tanto cidade do leão, cidade do leão, cidade do leão. E os leões da cidade? Fala para o irmão assim, você é um leão dessa cidade aqui. Você é uma leoa. Amados, sabe por que o pastor Gerson está no projeto? Sabe por que o Joab, todos aqui, não estou falando Joab, são as pessoas que a gente sabe o nome, tá? Tem outros aqui que eu conheço de vista, pastora Marisa, tantos outros. Nós estamos aqui porque nós fomos acolhidos, encontramos aqui um ambiente espiritual de acolhimento, onde Deus usou pessoas, pastores, líderes, membros, para transformar a nossa vida. Quando fomos alcançados pelo Senhor, houve um ambiente. Mas pastor que prega não está na portaria. Quando o pastor Armando foi para Portugal, eu falo sempre sobre o pastor Armando. Eu não sabia nem quem era pastor Armando. Na verdade ele era diácono Armando ainda. Eu não sabia nem o nome dele. Mas quando o pastor Ezequiel chamou ele, vem cá, diácono Armando. Aí o nome dele é Armando. Que ele falou assim, olha, nós vamos orar aqui agora, diácono Armando e a pastora Marilene, né, a diaconisa Marilene, está indo para Portugal. Eu chorei igual uma criança no banco, eu não sabia nem o nome dele, mas eu chorei. Eu falei, cara, aquele diácono ali, quando eu chego na igreja, ele me dá um abraço, ele me recebe com tanta alegria. Eu falei, agora eu vou ficar com saudade desse rapaz. Cadê os leões de Jardim América? Cadê as leões de Jardim América que verdadeiramente, quando as pessoas entram por essas portas, elas são tão acolhidas, são tão abraçadas, que quando alguém vai, ela, o que pregou? Não sei, mas eu recebi um abraço que eu nunca recebi na minha vida. Você pode dar glória a Deus? Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. O teu abraço, que não falta testemunho disso. A sombra de Pedro curou, mas o teu abraço pode
diácono, do líder grupo familiar. A gente espera das pessoas. Mas a gente se esquece que você é o canal de Deus. Eu nem dei o título da mensagem. Mas se eu pudesse resumir de alguma forma essa mensagem, seria o quê? Você tem trabalhado para quem? Para você? Para o diabo? Para Deus? Para o reino? Para quem você tem trabalhado? Para a sua edificação, para a sua vida, para o seu crescimento? Você trabalha só para os seus sonhos e projetos pessoais desse mundo? Eu quero me formar, eu quero ter um bom trabalho, eu quero estar numa boa empresa, um bom salário. A tua vida gira em torno disso? É só isso? Ou a sua vida pode ser algo muito mais produtivo para o reino do céu? Uma das coisas que Deus falou profundamente no meu coração quando eu cheguei num projeto que eu tinha perdido muito tempo. Talvez hoje aquilo que lá atrás o Espírito Santo me comunicou seja o que você hoje precisa ouvir. Você está perdendo muito tempo. Porque você está se ocupando com tantas coisas, menos com as coisas de Deus. Mas você fica esperando Deus fazer milagre. Você fica esperando Deus fazer isso, fazer aquilo, mudar minha família, mudar meu ministério, minha vida. Tu fica esperando. Mas o que você tem feito para Deus operar algo em você? Qual a disponibilidade que você está dando para Deus? Quando eu cheguei, eu falei, pastor, falei para Deus, Senhor, estou aqui, não estou pedindo carro, não estou pedindo nada. Se vier arrumar a cadeira, eu arrumo. Se vier pintar o piso, se vier varrer, eu varro. Se vier lavar o banheiro, eu lavo. Eu falei isso para Deus. Nem eu sabia o que eu estava falando. Mas era no meu coração. E eu espero que o Senhor nunca mude meu coração, que Ele mantenha meu coração aberto. Fui ser pastor 17 anos lá. O que não faltou? Faxina, lugar, oração, visita. Era um pacote completo de tudo, inclusive manutenção, pintura, trabalho. Continuei fazendo. Porque eu tinha algo que eu tinha acordado com Deus. Às vezes a gente quer trabalhar para Deus. Isso é bom. Talvez tem pessoas aqui paradas que precisam trabalhar para Deus. Está sentado por quê? Está vivo. Você já conhece a palavra, você pode ser um canal de Deus. Mas a melhor maneira de se trabalhar para Deus é deixar Ele trabalhar o teu coração. É você muitas vezes desconstruir coisas que você está construindo há muitos anos. Eu não concordo com isso, não concordo. Enquanto você fica, não concordo com isso, não concordo com aquilo, você está perdendo. Aí eu acho que poderia ser assim, e você vai ficar perdendo tempo. Lá atrás eu aprendi, poxa, eu não quero perder tempo. Eu quero me ocupar com as coisas de Deus. E como linda a vida, a gente também ouve abobrinha. Tinha hora lá que no estacionamento, no ofertório, nas rodinhas, surgiu uns assuntos. E tinha hora que a pessoa chegava, você sabe? Eu falei, não sei, pô, mas há 3 meses que esse assunto eu não sei. Eu falava, é claro. Enquanto você estava se preocupando lá em saber desse assunto, dessa fofoca, desse comentário, eu estava olhando lá na frente, pastor, você diabo, como é que está a portaria? Estacionamento, o chão está sujo. Quando a gente se ocupa com a coisa de Deus, não tem nem espaço para você ouvir fofoca. E outra, quando você se ocupa com as coisas de Deus, quando as pessoas não têm nem coragem de fazer fofoca para você, porque elas têm medo. Assim, ai meu Deus, se eu falar com esse diácono, com essa diaconisa, com esse pastor, com esse irmão, com essa irmã, o negócio vai dar ruim. Não, isso aí eu não vou falar nada não. O tempo está avançando, a gente precisa encerrar aqui, mas eu quero terminar aqui com alguns textos. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos uma nuvem de testemunha, somos rodeados por uma nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé. A gente olha para tanta coisa, critica tanta coisa, esquece de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Não perca tempo, porque ninguém sabe o dia da manhã. Ninguém sabe o dia da manhã. Às vezes a gente é aqui uma coisa e lá é outra.
Botei isso aqui como exemplo, a gente já está caminhando para a reta final aqui. Eu coloquei isso como exemplo. Eu lembro, eu já tem muito tempo que essa irmã saiu da nossa igreja. Um casal, uma família. E eu morava no mesmo prédio, a gente era da mesma igreja, mas eu não conhecia muito, porque a minha vida de pastor, corrida, sai de manhã, volta, uma coisa e tal. Não tinha muito conhecimento. Aí até que o síndico falou assim, poxa, vai na nossa reunião lá de condomínio. Eu falei, rapaz, eu nunca consigo, é sempre culto, é sempre reunião do pastor. Ele, mas vê se tem. Aí eu, tá bom, essa acho que vai dar. Eu fui. Quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo antes que a irmã, que era do projeto Vida Boa de Gina Rainha, a irmã aprontava, gritava, fazia um barraco na reunião do condomínio. Quando ela me viu lá na reunião do condomínio, toda a igreja dela, ela não abriu a boca. Aí acabou a reunião, o síndico falou assim, pastor, pelo amor de Deus, nunca mais você deixa de vir na reunião. Eu falei, mas por quê? Pastor, essa irmã da sua igreja, meu Deus do céu. Ela fala, ela grita, meu Deus do céu, ela acaba com a reunião. O senhor veio na reunião, ela ficou quietinha. Eu falei, glória a Deus, né? Ela ficou quietinha. Mas quem era aquela irmã? A da igreja ou a que fazia o barraco? Quem somos nós? O que eu estou vendo aqui ou aquele que eu não vejo no dia a dia? Eu falo isso com muito temor, amado, porque eu preciso olhar para a minha vida também. Mas se Deus está falando para nós sobre desespero, sabe, muda. Sabe, quem você precisa perdoar? Quem você precisa se retratar? Está esperando o quê? O que você precisa fazer para verdadeiramente ter uma mudança de vida? Sabe, maturidade, essa é uma igreja madura. Eu olho aqui muitas pessoas maduras, mas a maturidade não está no tempo de idade, está na comunhão que você tem com Deus, o quanto você deixa Ele trabalhar na sua vida. Você pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir o Cordeiro de Deus? Eu tenho mais coisa para falar, mas o tempo não permite, não quero avançar muito. Porque eu não creio que não é dando muito falar. Mas hoje pela manhã o apóstolo estava ministrando tão lindo, falou sobre o colinho, né? Aquele episódio de Sansão e Dalila, quando ele deita no colo. Momento de intimidade, de carinho, de descanso, de abrir o coração. E aquela atitude, aquele relacionamento, trouxe destruição para Sansão, porque ela sabia que ele deitou lá. Ela chamou um homem, corta lá o cabelo dele. E ele perdeu a sua força. A força aponta para uma das coisas que a força pode ser utilizada é no trabalho. Quantas pessoas hoje pararam de trabalhar para o Senhor? Pararam de ser produtivos para o Senhor. Porque abriram seu coração, tiveram intimidade com pessoas que muitas vezes trouxeram um dano tão grande ao seu ministério que elas ficaram paralisadas. Esses dias eu fui comprar lá o livro do meu filho, lá em Caxias. Botamos no grupo dos pais, poxa, tá difícil comprar novo, vamos ver aí, não sei se alguém tem. Olha, esse livro novinho do ano passado, tá aqui. Fui lá em Caxias comprar o livro do 9º ano do meu filho. Aí eu percebi que o endereço que eu fui era 500, 600 metros de um grande líder de Irajá, que não está mais conosco. E eu tinha uma gratidão, um carinho muito grande por esse líder, porque eu aprendi muita coisa com ele. Eu falei, poxa, eu estou tão perto. Aí eu vou lá, não aguentei. É uma oportunidade. Cheguei lá na casa dele, não sabia se estaria em casa ou não. Olhei uma lojinha, olhei o local. Falei, acho que é aqui. Aí quando eu cheguei na lojinha tinha um rapaz, eu falei, você conhece? Fulano de tal, ele é meu pai. Eu falei, poxa, eu sou fulano, eu lembro de você. Aí falei o nome do jovem. Falei, poxa, você tinha 5 anos, hoje é 20 e poucos anos. Aí eu, que legal, cadê teu pai? Não, meu pai trabalha no local, coisa e tal, ele passa a sua tarde. Falei, sua mãe, minha mãe está em casa, vou lá chamar minha mãe, só que a mãe tinha saído. E aí eu falei, pô, me dá o contato do seu pai, a alegria de poder rever uma pessoa, um amigo de muitos anos atrás, não está mais conosco, teve seus motivos para sair, mas é um amigo que a gente caminhou, aprendeu, né? E aí começamos a conversar, e aí ele ficou meio surpreso com a minha procura por ele, né? E só foi porque eu fui comprar o livro pertinho da casa dele. Eu lembrava vagamente onde ele morava. E aí no meio da conversa ele falou assim, você está no projeto ainda? Eu falei, claro que estou. Aí ele não falou mais nada. Acabou a conversa ali. Eu não
sei se ele estava trabalhando, se vai me ligar depois. Estou falando isso porque eu imagino que ele hoje poderia estar sendo muito usado por Deus. O projeto da Nova, ou até em outra igreja. Mas as histórias que eu sei, talvez não seja isso. Muita coisa foi paralisada na vida dele. A pessoa que eu amo, que eu aprendi a amar, aprendi a respeitar, fui ensinar, mas que deixou que algumas coisas prendessem a vida. Eu não sei muitos detalhes sobre ele, eu estou falando aqui porque foi algo que aconteceu recente. Mas eu acho que cabe porque, às vezes, as tuas conversas, as pessoas que você abriu no coração, elas te paralisaram. Elas cortaram o seu cabelo. Elas te influenciaram de tal forma que você hoje não consegue ser a mesma pessoa que talvez você foi há 10, 15, 20 anos atrás. E nós todos sabemos que qualquer igreja, qualquer pastor não é perfeito, qualquer igreja não é perfeita, todos nós temos problemas. Mas a gente precisa aprender a conviver com os problemas e a perdoar e a caminhar e nunca abrir mão do centro da vontade de Deus e nunca permitir que nenhuma palavra roube aquilo que Deus tem para você. Quantas vezes eu vi pessoas falando mal de líderes, de pastores, de apóstolos, de doutores, de membros, de igreja, mas eu tinha um foco. Eu me mantive olhando para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus. É Ele que me sustenta, é Ele que me capacita, que me levanta a cada dia. E é Ele que está aqui nessa noite. E é Ele que quer restaurar você, quer te levantar, quer que você seja nesse tempo um instrumento poderoso. Eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Ficar o ministério de música, gentileza. Eu queria que você fechasse seus olhos. Não sei se você quer sair do seu lugar, eu não sei o que você tem vivido. Feche teus olhos nesse momento, eu não sei o que você tem passado.